Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver a opção de transformar uma planilha no formato de tabela, né? E vamos acabar utilizando aqui alguns outros recursos. Aí vocês vão ver que como é bem bacana. Então, por exemplo, nós temos essa planilha, né? Onde temos aqui o nome do vendedor, o número do registro. Vamos colocar aqui, vamos criar aqui um e-mail fictício para eles. josé@gmail.com, marina@gmail.com, clayton@gmail.com. Então, por exemplo, primeiro vamos fazer uma validação de dados, tá? Então a gente seleciona aqui os nomes, damos um nome para essa seleção, vamos chamar de vendedores. Selecionamos o campo aqui do vendedor, vamos lá em validação de dados, lista, vendedores. E aí nós já temos aqui o nome dos vendedores na caixa de seleção. Mas já vamos começar a ver algumas diferenças de uma planilha normal, para depois vermos a diferença da utilização de transformar ela numa planilha no formato de tabela. Então, por exemplo, se eu colocar um novo nome aqui, Marcos, registro 104 e o e-mail perceba que ele fica desconfigurado, né? E se a gente vem aqui na caixa de seleção, esse nome não está aqui. Então, para que esse nome possa aparecer aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar, eu tenho que ir lá em gerenciador de nomes, apagar aqui a seleção e selecionar novamente. Aí agora sim, o nome do Marcos apareceu aqui, certo? Então, você acaba tendo esse trabalho, né? Se você for incluir outras pessoas aqui. Ou então, você tem que acrescentar uma linha aqui no meio da planilha. E vamos, por exemplo, acrescentar um novo nome. Fazendo dessa forma, acrescentando uma linha e colocando o nome, aí sim ela vai aparecer aqui. Aqui é a Regina. Mas o número do registro ficou fora de ordem. Então aí você tem que vir aqui e classificar novamente na ordem. Então você acaba tendo um grande trabalho, né? Para ficar fazendo essa movimentação. Então, olha como é bem mais simples utilizar a formatação de tabela. Vamos tirar aqui esses dois últimos nomes.
Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que selecionar a sua planilha. Primeiro temos que tirar essa seleção de filtros, senão não vai dar certo. Então, teclas de atalho Ctrl Shift L. Seleciona a planilha. Vamos lá na página inicial e temos a opção aqui, ó, formatar como tabela. Agora sim, a tabela, a planilhinha, ela tá como no formato de tabela. Veja que ela inclui aqui esse símbolo aqui no canto inferior direito. Isso é uma forma de demonstrar que ela está no formato de tabela. Então, se eu seleciono esse campo aqui e dou um tab, automaticamente ela já me inclui aqui uma linha. E vamos inserir aqui novas informações. Perceba que ele deixou tudo formatado na mesma forma que estão os outros, e na hora que a gente vem aqui na nossa seleção, o Marcos já está aqui. Então essa já é uma grande vantagem de você ter uma planilha, né, já no formato de tabela. E ao deixar a sua planilha no formato de tabela, perceba que ao selecionar ela, ela acrescenta esse campo Design da tabela. Clicando aqui, você percebe que ela já vem com o nome, ó, tabela 1. Então vamos renomear esse nome. Vamos colocar tab underline vendedores. E vamos fazer aqui um proc v para buscar os e-mails dos vendedores. Igual proc v. Qual o meu valor procurado? É o vendedor aqui. Ponto e vírgula. Qual a minha matriz tabela? Perceba que quando eu selecionei, apareceu o nome lá. Então, por que a gente deu um nome para a tabela? Justamente para uma situação dessa, você não precisar vir aqui e selecionar toda a sua planilha. Então, quando você inicia aqui o proc v, seleciona o seu valor procurado, ponto e vírgula, é só você escrever o nome que você deu para a tabela. Tab, vai ela aqui, ó, tab vendedores. Aí ela já selecionou a planilha lá, ponto e vírgula. A coluna que eu vou buscar é a do e-mail, né? Então é a 1, 2, 3, ponto e vírgula, 0, porque é uma correspondência exata. E aí ele já buscou aqui certinho o e-mail do vendedor. Então a gente alterou aqui, tá funcionando perfeitamente. Agora eu vou mostrar um outro exemplo de vantagem também sobre você ter uma planilha em formato de tabela. Nós temos essa outra planilha aqui, que ela não está formatada, ela está em branco, né? E vamos colocar ela no formato de tabela. Então, precisamos selecionar toda a planilha. Aqui, formatar como tabela. Ok. Formatou como tabela. Veja como ela já deixa a sua planilha bem interessante, um formato bonito, né? Se a gente for lá embaixo e precisar acrescentar alguma informação, ele já vai colocar aqui. Por exemplo, vamos jogar um valor aqui.
Olha lá, aí ele já tá vendo que essa tabela que a gente pegou, ela tem a linha branca e um azul, branco e um azul. Então a última era branca, eu joguei um valor, ele já deixou azul. Se eu jogar um outro valor aqui, ele deixa branca, tá? Então ele já vai deixando estruturado para você jogar as informações e ficar tudo certinho. Então, ao ter uma planilha no formato de tabela, você ganha essa opção aqui, ó. Esse campo design da tabela. E aí você tem essa opção aqui, ó, inserir segmentação de dados. Clicando nele, você tem essas opções aqui, ó. Vamos escolher duas. Vamos pegar aqui o valor total de venda e o nome do representante. Ok. Olha lá, ele traz essas opções de botões. Você pode fazer o seguinte. Vamos acrescentar uma linha aqui. Vamos expandir ela. E vamos trazer isso aqui para cá. Aí nós podemos aumentar aqui o número de colunas. E o nome dos representantes, vamos deixar com 3. Então, olha as opções que você tem. Se você clica aqui no nome de um representante, ele faz um filtro só com esse nome. Se você clica em outro, aí ele faz o filtro só nesse nome. Se você quiser filtrar 2 nomes, você seleciona essa opção aqui, seleção dupla, e aí você consegue filtrar um outro nome junto com o Márcio. Então, Márcio e Alexandre estamos filtrando. E aí você vem aqui no valor. Aí você está filtrando só nesse valor. Então ele trouxe só esse produto. Aí você quer selecionar um duplo valor junto. Olha lá, mais um outro. E aí ele vai mostrando. Para tirar essa seleção, você clica aqui no xizinho. Clicou no xizinho, ele tira. Então, olha essa opção de segmentação de dados como é interessante. É uma opção que você pode estar utilizando numa tabela dinâmica, no dashboard. É bem interessante. Então, se você quiser pegar mais algum botão, você pode selecionar lá, por exemplo, o nome do cliente. Ok. 3, 4. E você tem mais uma opção ali para filtrar, né? Então, Amazon, só o Fernando. E aí você consegue verificar aqui todos esses filtros da Amazon. E um valor. Então, você pode ir brincando, é muito interessante, né? Então, tirar o filtro aqui, seleção dupla, vamos pegar Amazon e Casas Bahia. Aí você tem aqui informações só da Amazon e Casas Bahia. Representante Ingrid. Então é um recurso muito legal essa segmentação de dados, tá ok? É uma opção que você ganha ao deixar a sua planilha no formato de tabela, tá ok, pessoal? Então eu te dei esse exemplo para vocês e esse aqui também que ajuda bastante, né? No caso de uma validação de dados, você não precisar ficar
trabalhando com a configuração, né? Lançou aqui mais uma pessoa, ele já vai estar ali automaticamente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.